longe demais por pizza. Numa escola, toda sexta-feira era dia da pizza. E o refeitório preparava 30 pedaços de pizza de pepperoni. Só que se elas acabassem, você precisaria esperar a próxima semana pra comer. Um menino chamado Darren adorava pizza. E sempre corria até o refeitório pra garantir o seu pedaço. Mas um dia ele chegou tarde. E quando ele chegou na fila, avisaram que já não tinha nenhum pedaço. Ele ficou muito bravo, mas resolveu esperar até a próxima semana. E na sexta ele saiu mais cedo da aula. Mas quando chegou, a pizza de novo já tinha acabado. Na semana seguinte, bem na hora que o sinal tocou também o alarme de incêndio. E a escola inteira precisou ser evacuada. Mas depois de meia hora, quando todo mundo voltou, todas as pizzas já tinham sumido. E quando reviram as câmeras, o diretor descobriu que o Darren tinha comido todos os pedaços. Ele foi suspenso, nunca mais voltou pra escola e dizem que a família dele foi processada. Mas eu acho que valeu a pena. Esse menino foi longe demais por pizza. Numa escola, toda sexta-feira era dia da pizza. E o refeitório preparava 30 pedaços de pizza de pepperoni. Só que se elas acabassem, você precisaria esperar a próxima semana pra comer. Um menino chamado Darren adorava pizza. E sempre corria até o refeitório pra garantir o seu pedaço. Mas um dia ele chegou tarde. E quando ele chegou na fila, avisaram que já não tinha nenhum pedaço. Ele ficou muito bravo, mas resolveu esperar até a próxima semana. E na sexta ele saiu mais cedo da aula. Mas quando chegou, a pizza de novo já tinha acabado. Na semana seguinte, bem na hora que o sinal tocou também o alarme de incêndio. E a escola inteira precisou ser evacuada. Mas depois de meia hora, quando todo mundo voltou, todas as pizzas já tinham sumido. E quando reviram as câmeras, o diretor descobriu que o Darren tinha comido todos os pedaços. Ele foi suspenso, nunca mais voltou pra escola e dizem que a família dele foi processada. Mas eu acho que valeu a pena. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Erros de filmes que foram pra versão final. Em Homem-Formiga e a Vespa, esse homem confunde o Homem-Formiga com o Homem-Aranha na hora de agradecer. Thank you, Spider-Man! Isso não tava no roteiro, só que eles achavam que combinava tanto com a história que eles resolveram manter no filme. Nessa cena de Cavaleiro das Trevas, a explosão não aconteceu na hora que era pra ela acontecer. Por isso, Heath Ledger ficou genuinamente confuso e começou a brincar com o controle remoto, gerando essa cena icônica. Esse susto no final foi real e eles acharam que combinou tanto com o personagem que deixaram no filme. Em Rocky, quando ele tá correndo pela cidade, um homem joga uma laranja nele. Isso também não tava no roteiro e foi completamente improvisado. A parte mais impressionante é que apesar disso não ter sido combinado, ele teve o reflexo de pegar a laranja perfeitamente. Incrível. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Independente do que aconteça, nunca durma em um aeroporto. Porque se você for pro aeroporto de Orlando, vai encontrar esse homem dormindo lá 7 dias por semana e 24 horas por dia. O nome dele é James e ele era professor de basquete em uma escola. E tava acompanhando seu time em um
jogo em outro estado. Só que durante a viagem ele tava muito cansado e resolveu tirar um cochilo no chão do aeroporto. Só que essa soneca virou um sono de 35 horas. O time dele embarcou e ganhou o jogo. Tudo isso enquanto ele dormia. E quando eles voltaram, acharam ele ainda dormindo. E quando ele acordou, o James achou que tinha dormido só 1 hora e que o avião ia decolar logo logo. Eles então explicaram o que aconteceu e ele ficou extremamente chocado. E essa história ficou tão famosa que fizeram essa escultura inspirada nela, bem no lugar onde ele supostamente dormiu 35 horas. Essa escultura chama O Viajante e tá no aeroporto há mais de 40 anos. Esse diretor enganou todos os alunos. Nessa escola era 100% proibido levar celular, principalmente na sala de aula. Só que um dia o diretor entrou desesperado no meio de uma aula e disse: "Rápido, eu preciso usar o celular de alguém agora. Por favor, alguém me ajuda." Os estudantes ficaram em choque e vários deram o celular pra ele usar na hora. Só que não tinha nenhuma emergência. Era só uma tática pra descobrir quais alunos estavam com o celular. E por isso 10 alunos foram suspensos. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. Se você se irritar, perde. Esse cubo vai entrar no buraco e vai ser muito satisfatório. Não, ele tem bolhas e uma agulha. Vai estourar e vai ser muito bom. Vai. Estoura. Já dá pra estourar. Que horror! Pintando um círculo super bonitinho. Vai completar aí. Não, eu não aguento mais. Não. Um Tetris que vai encaixar direitinho no buraco. Claro que não. Um dominó que com certeza vai ser muito satisfatório. Não dá. Se você se irritar, perde. Esse cubo vai entrar no buraco e vai ser muito satisfatório. Não, ele tem bolhas e uma agulha. Vai estourar e vai ser muito bom. Vai. Estoura. Já dá pra estourar. Que horror! Pintando um círculo super bonitinho. Vai completar aí. Não, eu não aguento mais. Não. Um Tetris que vai encaixar direitinho no buraco. Claro que não. Um dominó que com certeza vai ser muito satisfatório. Não dá. Sites bizarros que você nunca deve visitar. Pinmais.com é um site que consegue achar literalmente qualquer foto postada na internet em que um rosto apareça. E eu não recomendo que você coloque o seu rosto aí. O monitor de homicídio é um contador em tempo real de todas as mortes matadas acontecendo no mundo ao vivo. Parecido com o monitor do corredor da morte, que mostra as informações de todos os presos esperando pra morrer. O Webcam XP5 dá acesso a várias câmeras de segurança ao redor do mundo. E inclusive webcams que estejam configuradas como públicas. Sites bizarros que você nunca deve visitar. Pinmais.com é um site que consegue achar literalmente qualquer foto postada na internet em que um rosto apareça. E eu não recomendo que você coloque o seu rosto aí. O monitor de homicídio é um contador em tempo real de todas as mortes matadas acontecendo no mundo ao vivo. Parecido com o monitor do corredor da morte, que mostra as informações de todos os presos esperando pra morrer. O Webcam XP5 dá acesso a várias câmeras de segurança ao redor do mundo. E inclusive webcams que estejam configuradas como públicas. Essa
menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela estava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela estava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, pérolas de crianças. Manda um beijo pra Duda. Duda, uma banana, Duda. Tá certo? Vai tomando. Ei, pô! Por que você é tão fofo? Porque eu sou fofinho. É. Meu fofinho é o meu pico. Sinceridade é tudo. Dá um pouquinho de mel? Agora? Sim, Por quê? porque eu sou doente. Tá nada. Tá, senhora? Mas, Júlia, você tá doente ou você tá fingindo que tá doente porque você quer Fingindo mel? que tá dentro que eu quero mel. Tem vergonha, não? Quando você tenta ser fofo, Você sabia que se eu pudesse escolher alguém pra ficar do meu lado o resto da vida, sabe quem seria? Quem? Tomara que não seja eu. e por fim, a rainha da imitação. Como que é o bico dele? Mostra pra mamãe. Como que é o bico? Essa é a mulher mais baixa do mundo. Ela tem mais de 30 anos, mas tem só 63 centímetros de altura. Pra ela, coisas simples como subir escadas ou comer pizza podem ser bem difíceis. E até roupas de bebê ficam largas nela. Mas também tem algumas vantagens, como sempre entrar de graça em parques de diversão e comer sempre do cardápio infantil. E além de mulher mais baixa, ela tem o recorde mundial de menor mão, menor pé e menor peso. E essa é ela comparada ao sapato do homem mais alto do mundo. Essa é a mulher mais baixa do mundo. Ela tem mais de 30 anos, mas tem só 63 centímetros de altura. Pra ela, coisas simples como subir escadas ou comer pizza podem ser bem difíceis. E até roupas de bebê ficam largas nela. Mas também tem algumas vantagens, como sempre entrar de graça em parques de diversão e comer sempre do cardápio infantil. E além de mulher mais baixa, ela tem o recorde mundial de menor mão, menor pé e menor peso. E essa é ela comparada ao sapato do homem mais alto do mundo. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Billie Eilish é extremamente talentosa e disso todo mundo sabe. Só que além de cantar, ela tem um talento inútil e escondido. Colocar a cabeça da guitarra dela inteira na boca. Mais de uma vez, inclusive, ela postou foto fazendo isso. Impressionante? Sim. Útil? Nem tanto. O Justin Bieber, além de cantar, consegue resolver um cubo mágico em menos de 1 minuto. Isso é uma habilidade extremamente rara e nem tão inútil assim. A Hailey Bieber consegue abrir garrafas usando o dente. E o mais impressionante, sem quebrar o dente. A Jennifer Lawrence, além de atuar, sabe fazer mímica muito bem. Isso deve ter alguma utilidade, na verdade, né? Já o Harry Styles consegue fazer outro truque bem impressionante, malabarismo. A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho extremamente bem usando a voz. E muita gente não sabe, mas ela também canta super bem. E de bônus, outra pessoa que canta extremamente bem é a Anne Hathaway. Essa é a cidade mais fria do mundo. E esse é um menino de 11 anos se arrumando pra ir pra escola lá. Esse é um dia mais quente, tá fazendo menos 47 graus. Ele coloca várias camadas de roupa extremamente grossas e botas feitas pra neve, pra que ele consiga andar até o ponto de ônibus, porque mora a 40 minutos da escola. Ele precisa caminhar só 200 metros, porque por causa do frio tem bastante ônibus no lugar. Só que ele só pode esperar o ônibus por alguns minutos. E se ele tiver muito atrasado, vai ter que voltar pra casa e faltar da aula, porque senão ele vai congelar. E nesse dia, o ônibus que tem aquecimento chegou na hora. Ele chega na escola e tem aula das 8 da manhã até a 1 da tarde. 6 dias por semana. Mas quando a temperatura chega a menos 50 ou menos, as escolas fecham e ninguém tem aula. Porque senão as pessoas congelam e morrem.